Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, o meu nome é Anselmo Heller e neste vídeo, pessoal, neste áudio, nós vamos falar rapidinho sobre um assunto bem pertinente, bem interessante para compreender todo esse mundo aí do nosso RPG, para entender como que de fato acontece a evolução dos seres, das criaturas, de todos os personagens ali do jogo. É um assunto bem tranquilo, bem fácil e vai ser bem rapidinho. Então aproveita aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não deixou o seu joinha ainda, vai lá, dá uma força pra gente. Deixa o joinha ali no vídeo para ajudar o YouTube, o Spotify, o Amazon Music a mostrar mais o nosso conteúdo para outras pessoas que gostem de histórias de ficção, de aventura, de RPG, enfim, dessas histórias aí que a gente está se propondo a colocar semanalmente aí para o pessoal se divertir junto com a gente. Então, dito isso, eu vou para o tema principal de hoje, que é evolução. Como que a evolução funciona dentro do nosso RPG, dentro do mundo Systems. Todo manipulador da energia da sua própria vida, da sua própria existência, é chamado de Allman. Tem um Nzinho aí no final do nome, é alma mais N, de navio, Allman, tá ok? Então todo ser Allman, ele possui certas peculiaridades. Ele evolui diferentemente de um ser humano que faz bastante exercício, toma vitaminas, proteínas ali e junto com o exercício ele fortalece sua musculatura. Um Allman, ele ganha experiência. Esse acúmulo de experiência é tipo como se fosse uma energia que vai sendo juntada no interior do corpo desse ser, e quando ela chega a um determinado grau, ela aumenta de uma hora para outra assim a evolução física, a evolução corpórea, mental, toda a estrutura daquele ser, ela sofre uma melhora. É o que a gente chama de ganhar nível. Então, para ser bem claro, um Allman, ele andando, vivendo, fazendo as coisas do dia a dia, ele não ganha experiência para passar nível. Porém, ao longo da sua vida, descobrindo coisas, falando línguas, interagindo com seres, enfim, ele vai acumulando essa experiência e ele passa nível por estar apenas vivo e interagindo com o meio e fazendo coisas normais. Porém, a gente sabe que existem outros meios de se ganhar nível, de se ficar mais forte, mais poderoso, mais talentoso. E esse acúmulo dessa experiência, ela pode ser feita de uma maneira passiva, ou seja, sem o ser fazer alguma coisa. Ela pode ser só por causa de observação, por causa de interação com tecnologias, outros seres, outros lugares. Então aquilo gera uma experiência que é convertida ali dentro do corpo Allman como uma espécie de poder, e aí quando se acumula bastante daquele poder, daquela energia, ela, vamos dar um exemplo, ela explode internamente e ela evolui o ser, ele passa um nível, tá bom? E todas as células do corpo daquele ser, elas melhoram, elas se aperfeiçoam a cada nível que o ser passa. Aumenta-se atributos e capacidades daquele ser a cada nível. Por exemplo, se o Allman em questão ele poderia correr a 100 km por hora. Então ele passou um nível, agora ele consegue correr a 105 km por hora. Ansel, mas isso aí é semelhante a um treinamento humano que o cara vai lá, treina bastante e consegue fazer coisas melhores a cada vez que ele vai treinando mais, não é isso? É semelhante. Porém, a semelhança com um treinamento humano para por aí. Um Allman, se ele treinar, se ele fizer exercícios físicos, ele vai ganhar experiência com isso e pode até passar um nível do seu poder fazendo isso. Mas depois passa a ser muito difícil. Não é fazer exercício, fazer movimentos para um Allman, não é
algo novo, não vai ser algo novo toda a vida, não vai ser algo que acumule poder, né? Acumule energia interna suficiente para evoluir o corpo dele. Então, existem outros métodos muito mais eficazes de se evoluir. E aí que a gente entra na realidade dos militares, por exemplo. Os militares, eles lutam e eles combatem, né? Eles trocam muita agressividade com os oponentes, e essa troca de poderes aí, ofensivo, defensivo, gera muita experiência. E essa experiência é acumulada naturalmente, né, no corpo do Allman, e ela é convertida aos poucos naquele poderzinho que vai acumulando, acumulando, e de repente, bum, explode de dentro para fora e evolui o corpo do Allman. Eu sei que eu fui um pouco repetitivo, mas é só para gravar no inconsciente de cada um de vocês que está ouvindo esse jeito de explicar como se funciona a evolução no mundo Allman, no mundo Cessis, melhor dizendo, porque uma vez que você entendeu isso, você vai ouvir o nosso RPG lá, desde o primeiro episódio até o último episódio, e você vai entender como é que a mecânica funciona. Ah, por que de vez em quando a gente fala, peraí, passei nível. E eu narrando lá a história falo, vocês ganharam 500 de experiência, vocês ganharam 1000 de experiência. Então, e isso que eu estou falando. Quando eu digo assim no RPG, pessoal, vocês derrotaram aquele inimigo ali, conseguiram vencer ele, vocês ganharam 5.000 de experiência. Aí uma pessoa vira lá e fala, passei nível. Por que isso acontece? Porque eles acumularam tanta experiência que houve aquela evolução, ou seja, eles passaram o nível. E a cada nível que o personagem ele passa, o corpo está mais poderoso, mais forte, tem mais capacidade de fazer coisas novas, coisas mais poderosas, enfim. Ele também aumenta um pouco a experiência que ele vai precisar ganhar para o próximo nível. Isso aí é uma coisa bem básica para quem entende assim de RPG ou joga, é algo bem tranquilo, bem fácil. Mas para aqueles que não jogam, não têm familiaridade com essa coisa de poder, evolução, passar nível, essa é a explicação no mundo Allman, no mundo Cessis, tá ok? Todo ser que manipula o poder da sua própria existência, todo Allman, ele tem a capacidade de juntar experiência, acumular experiência dentro do seu próprio corpo, e quando essa experiência chega a um determinado nível, ela explode de dentro para fora, e acontece uma transformação celular no próprio DNA do ser, acontece uma mutação, uma evolução. Então a gente chama de passar nível, tá bom? Quando um ser nasce, quando um Allman nasce, ele nasce com 1 nível e 0 de experiência, porque ele não teve experiência com o mundo, com a vida, né? Aí conforme ele vai crescendo, igual um bebezinho humano mesmo, né? Ele vai adquirindo experiência, interagindo com as coisas e vai evoluindo, passando o nível. De fato, o nível 1 até o 10 é o nível padrão aí para os Allmans civis, ou seja, aqueles Allmans que não têm confronto, não usa arte, não faz nenhum tipo de agressividade, não se metem em conflito, não tem nenhuma aventura arriscada, né? Não usa o seu poder mesmo de uma forma mais brutal, mais brusca. Então, a naturalidade para um civil é ficar ali entre 10, 15, até 20 níveis é o padrão civil de poder. Agora, para um militar, para os lutadores de plantão aí, porque tem muita gente que é tipo aventureiro, guerreiro, enfim, para os Allmans que são diferentes daqueles Allmans pacíficos, tranquilos, né, que só querem saber de viver tranquilo e curtir a sua existência, existem outras maneiras de se evoluir, que é lutando um Allman com o outro contra animais, feras, monstros, bichos da natureza, enfim.
colocando a sua energia, o seu poder a uma exposição de ofensividade, né? Agride, defende e faz toda aquela situação ali. Isso gera muita experiência e é uma das formas mais comuns de se evoluir de uma maneira rápida, confrontando o outro alma. Tanto você quanto o outro vão ganhar experiência. E se por acaso algum ali no conflito morrer, só quem ficou vivo, né, é que vai ganhar a experiência. Aquele que morreu, mesmo que for revivido, depois ele não vai adquirir nenhuma experiência daquele conflito ali que ele teve, tá ok? Mas também não vai perder experiência pelo que aconteceu, tá bom? Então essa é a forma mais comum, falando de civil e militar, de ganhar experiência. Existem outras formas de se evoluir, de ganhar nível. Como que são essas formas? É muita forma diferente. Uma outra muito importante, além de confronto, além de expor o corpo e o próprio poder a coisas muito agressivas, é a exploração e contatos com seres muito, 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 muito mais evoluídos do que, por exemplo, eu mesmo. Eu tô lá andando numa caverna e encontrei um monstro adormecido lá dentro daquela caverna. O monstro, ele tem, sei lá, 1 milhão de anos lá, e aí eu tive um contato com ele, não briguei com ele, não lutei com ele, e nem ele me viu, mas só aquele contato ali já trouxe para mim, como um ser alma eterno, já trouxe para mim uma carga de experiência muito grande. Então, o meu corpo passivamente vai evoluir por causa daquele contato ali. Viajando no espaço, conhecendo outras raças, outros planetas, outras criações, funciona dessa mesma maneira, que é adquirir experiência e passar nível por exploração. Ou seja, descobrir coisas novas. Toda a novidade, ela traz consigo algum benefício evolutivo para um alma. Então, quanto mais o alma explorar, conhecer coisas novas, mais ele vai evoluir. E aí, somando isso, que é a exploração, conhecendo templos, cavernas, cidades, planetas, galáxias, mundos diferentes, somando isso junto com algum conflito, né? Eu tive que me livrar de um bandido lá no espaço e tal, junto com coisas muito intensas, eu tive que gastar muito do meu poder fugindo de um vulcão que explodia em tal lugar. Ou seja, tudo isso traz uma evolução muito grande para o alma que vive uma vida cheia de adrenalina, cheia de novidades e cheia de ação, igual esse exemplo aí que eu citei. Isso é muito comum e vai ser cada vez mais comum dentro do nosso RPG. A partir lá do episódio número 17, a gente vai ter uma alteração muito legal no RPG, porque a gente já passou das coisas básicas, as coisas bem bobinhas, e vamos começar a desfrutar algo dentro mesmo do nosso mundo, e vai deixar aquele beabazinho ali só para apresentar, né, para vocês, ouvintes, vocês que estão chegando aí, para vocês terem um conhecimento legal do mundo, né, sem se assustar com a grandeza dele. Tá ok? Existe muita coisa e por isso que a gente está indo bem no basicão. E se você ouviu algum RPG até agora, já achou, caramba, é tudo novo, é tudo legal, é tudo muito grande, meu amigo, tem muita coisa fantástica ainda para acontecer. E eu me propus a colocar esses episódios extras justamente para isso, para ajudar você a ter uma mentalidade, a ter um conhecimento suficiente para acompanhar os nossos RPGs no sábado, né, que a gente costuma colocar ali todo sábado, e você ouvindo o RPG no sábado e ouvindo também os episódios extras quando eles saem, você vai ter conhecimento suficiente para desfrutar e se divertir bastante da agora para frente, tá bom? É meio que um manualzinho, né, de como interpretar as coisas. Então, pessoal, o que eu queria falar era isso mesmo, a evolução. Como se evolui no mundo alma.
toda a novidade, toda a interação com outras formas de energia, de vida, gera uma experiência. Toda forma de conflito gera uma forma de experiência. E o que é essa experiência? A experiência é uma energia que vai ali mudando, vai absorvendo aquele poder do exterior, do novo, das coisas externas, né? E vai interiorizando aquela capacidade para dentro. E quando acumula bastante energia, bastante poder dentro, ele, bum, evolui todas as células do corpo, muda o DNA do ser e passa a um patamar seguinte, que a gente chama de próximo nível. Eu já falei, a maioria dos civis, eles estão entre o nível 1 até o nível 20, né? Que é um padrão aqui do mundo Cessis, nessas galáxias iniciais que a gente joga, tá? Esse é o padrão, tá ok? E eu também não falei, mas eu vou citar agora, que para um militar, o padrão de nível de um militar, o padrão aceito, né? É o nível 100, 100. Esse seria um nível assim, razoável. O cara é tipo um soldado, um servo terciário legal, né? Então o nível dele é 100. Esse é um nível considerado básico. Você não tá bom, mas também não tá ruim. Você é normal. Para um militar, esse seria o nível ideal para você começar, né, a sua carreira militar ali, para você ter responsabilidades, carregar a autoridade consigo, conseguir fazer as missões, enfim, seria o nível 100. A gente está vendo que até agora os personagens no jogo estão variando ali em torno de, 15, 17 níveis, por aí. Então isso retrata bem o início da coisa, até porque eles não escolheram as classes, não engrenamos ainda de vez na história. Mas isso chegará em breve. Então, eu não vou prolongar muito aí a fala sobre isso, porque eu já fui muito repetitivo, mas por um bom motivo, para você gravar, para você entender de vez como que funciona a evolução no mundo alma. Dito isso, muito obrigado pela atenção, e se não inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer e mostrar o nosso conteúdo para mais gente, tá bom? Porque a coisa só tende a melhorar. Um grande abraço e até mais!